Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no nosso canal Mulher e Vida. Hoje, um assunto muito interessante. Vamos falar da língua. A nossa língua fala. Segundo a medicina chinesa, a partir dos sinais, das marcas, da saborra, que mais? Da coloração, da movimentação, a língua pode diagnosticar vários sintomas. Depressão, ansiedade, problemas estomacais, intestinais. Para falar deste assunto, uma parceira já, Adriana Miceli, acupunturista, já esteve aqui com a gente falando sobre medicina chinesa, acupuntura. Mais uma vez, agora para explicar o poder da língua. A língua fala, Adriana, que bom falar desse assunto. Oi, tudo bem? Tudo bom. Vamos lá. Como a língua pode dar tantos sinais? Como é que a medicina chinesa enxerga a língua? O tratamento não, o diagnóstico, né? De alguns sintomas, de algumas doenças, até através da língua. Como é que funciona? Oi, Ju, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de falar nesse assunto, porque é um assunto que eu adoro. Que A bom. medicina chinesa, ela trata síndromes energéticas. Tá? Então, assim, as doenças para a medicina chinesa, elas começam num nível energético, depois elas evoluem para um nível funcional, somente depois elas vão parar num nível físico. Que é o nível que você constata nos exames, no exame de sangue, no raio-x. Isso é importante porque nós temos uma série de distúrbios que nós vivenciamos e que a gente não consegue aferir com exames. E muitas vezes não consegue tratar. Vou dar um exemplo que é super comum, né? Insônia ou tensão pré-menstrual e muitos outros. A pessoa sofre desse mal, ele é extremamente palpável, afeta todos os dias da vida dela, aí ela vai ao médico, faz exames de sangue em datas corretas, de acordo com a menstruação, e nada é constatado. Mas o problema está ali. Então, a medicina chinesa, ela consegue fazer um tratamento que muitas vezes previne a doença ou trata esses problemas que eu dei exemplo, que você não acha no nível físico, mas que ainda estão no nível energético e funcional. Para a gente fazer isso, é um pouquinho diferente da medicina ocidental. Então, a gente não vai somente verificar exames, né, como os médicos têm esse recurso. A gente precisa verificar sinais e sintomas que nos indiquem quais são as síndromes energéticas ou os padrões energéticos que estão afetando a pessoa e gerando sintomas. Para fazermos isso, é necessário observar sinais e sintomas. Qual é a diferença entre sinais e sintomas? Sinais é tudo aquilo que você pode ver. Então, aspecto da pele, fazer observação de língua, dos cabelos, do tom de voz, alfação, ouvir como é uma tosse, né, se essa tosse é seca ou ela é carregada. Isso é a observação de sinais. Os sintomas, a gente não consegue observar. Quem pode nos contar é o paciente, né, dizendo se ele teve insônia, né, se ele está muito nervoso e por aí vai. Para a gente fazer um diagnóstico correto dentro da medicina chinesa, a gente precisa então constatar, diagnosticar as síndromes ou padrões energéticos que estão afetando a pessoa. Para isso, nós vamos então perguntar a respeito de todos os sintomas dela e verificar os sinais. Uma das partes muito importantes dessa observação de sinal é a observação, é o exame da língua. As pessoas costumam ficar muito curiosas em relação a isso, mas a língua, para a medicina chinesa, ela é como se fosse um mapa, né? Ela reflete áreas e órgãos do nosso corpo. Então, assim como... Exatamente, isso. O mapa da língua. Isso mesmo, essa figura está ótima. Assim como a gente tem, como se fosse um microsistema, né? Então, a gente tem outros microsistemas que as pessoas conhecem. A auriculoterapia, a orelha é um microsistema, o pavilhão auricular é um microsistema,
onde também reflete áreas do corpo e órgãos do corpo. Para quem gosta de reflexologia podal, os pés, a sola dos pés, também é um microsistema que reflete áreas do corpo que podem ser tratadas por aí. Da mesma forma, a língua, ela reflete os órgãos internos, nossos órgãos internos e a situação de substâncias que são fundamentais para a nossa vida, né, que estão no nosso corpo, estão refletidas na língua, assim como está mostrando esse mapinha. Então, as laterais da língua vão indicar como está energeticamente o nosso fígado e a vesícula biliar. Pontinha da língua, e esse é importante, indica como está o nosso coração, não só para questões físicas, como eu falei anteriormente, mas para questões energéticas. Então, por exemplo, a mente, ela está, para a medicina chinesa, no coração, né? Nossa consciência, aquilo que a gente sabe de nós mesmos, o que a gente sente, está no coração, né? Está na mente que está no coração. E todas as emoções passam pelo coração. Então, se a pessoa vive emoções intensas, permanentes, de forma assim que chega realmente a incomodar, com uma constância a mais do que, e intensidade a mais do que deveria ser, a língua, a ponta da língua, onde a gente tem ali o coração, em geral, é mais vermelha do que o resto da língua. Atualmente, a maior parte das pessoas, se for verificar no espelho, vai poder verificar isso. E a gente também tem outros órgãos e outras regiões ali da língua que indicam, então, o estado de outros órgãos do nosso corpo. Através dessa observação que o acupunturista faz na consulta de acupuntura, ele consegue ver, por exemplo, como você já citou, né, a coloração, se ela está diferente, o grau de umidade, né, tem línguas que são muito molhadas, tem línguas que já são extremamente secas, se tem esse revestimento ou saburra por cima da língua, muitas pessoas têm eles amarelo, esbranquiçado, né, e a gente pode depois falar de cada uma dessas figuras, né, se a língua está inchada, se tem fissuras, marcas, sinais, tudo isso vão nos ajudar a diagnosticar a síndrome energética que está afetando a pessoa, que está relacionada com sintomas que ela está constatando. Então, por conta disso, a gente vai conseguir colocar as agulhas e orientar a alimentação e outros tipos de tratamento dentro da medicina chinesa para melhora da insônia, da irritabilidade, entre outras questões. Eu tenho aqui que eu quero te mostrar, que eu acho que muita gente também usa, o raspador. Ah, eu sabia que via essa história. Para a Ayurveda, né? Para quem gosta de nutrição, enfim, usa bastante o raspar a língua. E aí eu queria saber se realmente faz sentido, se é necessário. E depois de descobrir alguma coisa, por exemplo, aí comecei a me olhar mais, a ver a língua, né? Que tá eu brinco com os meus alunos, as minhas alunas, eu falo lá de acupuntura, né? Antigamente o pessoal usava Tinder, tudo, aplicativo, né? E sei lá que partes que pedia para ver, agora é para pedir para ver a língua. Mas aí o que pode ser feito? Como é que então, em relação ao raspador, né? Para não criar muita polêmica, na verdade, assim, até entre os dentistas, a gente tem, né, uma certa disparidade em relação às orientações. Então, tem pessoas que vão mandar higienizar a língua, tem outras pessoas que não vão dentro dessa área. Na medicina chinesa, eu não vou entrar no mérito do se é para fazer ou não, tá? Como um hábito, tá? Até porque eu também gosto muito da Ayurveda, e não é um hábito que vai fazer mal, tá? Mas, para o exame da língua, o paciente vai lá para o consultório, hoje eu vou passar com a Adriana, ela vai aferir meu pulso, porque na medicina chinesa são 12 pulsos, né? Também cada um relacionado a um órgão do corpo. Vai ver meu pulso, eu vou contar para ela tudo o que está acontecendo, e vai fazer o exame de língua. E agora, né? Eu tomo banho, higienizo minha língua, então é assim, faz todo o preparativo que quiser. Tem gente que fica preocupada, vou fazer depilação, não vai, gente.
né? Tô brincando. Mas em relação à língua, não há necessidade, né, quando da consulta de acupuntura, quando for passar com o acupunturista, nesse dia, realmente, ou até um dia anterior, evitar fazer essa raspagem de língua, por quê? Você vai estar omitindo informações que são necessárias para o acupunturista. Então, essa burra que forma na língua, ela indica um excesso de umidade interna no seu corpo, né? Umidade a gente pode pensar como um fator que traz doenças na medicina chinesa e que é relacionado a doenças como excesso de colesterol, inchaço, pessoas que têm ganho de peso e não conseguem emagrecer, dificuldade de raciocínio, dor de cabeça em peso, é uma série de miomas, né, uma série de sintomas que a gente tem causados por esse fator patogênico que é a umidade, que vão aparecer na língua justamente com o excesso de saburra, aquele revestimento que pode ser branco ou amarelado. Para isso, eu preciso ver onde está essa saburra e o estado em que ela está. Então, para não criar polêmica, pode fazer, mas próximo ao atendimento, no mesmo dia, um dia anterior, realmente não há necessidade, pelo contrário. Perfeito. E aí você consegue ver também, às vezes eu vou, por exemplo, eu vou numa consulta me queixar de insônia e dor de cabeça. Mas na língua tu consegue ver também que tem outros problemas, além Sim, por exemplo. Eu nem me queixei, por exemplo, que eu nem sei. Sim. Né, a língua fala, nesse sentido ela fala, né? Então, por exemplo, eu consigo não só ver, como às vezes relacionar. Então, por exemplo, você chega, por exemplo, no meu consultório, eu tenho uma dor de cabeça, eu sou normalmente uma dor de cabeça latejante, pega a minha cabeça inteira, fundo de olho, ou às vezes lateral, tudo aqui é meridiano de fígado, vesícula biliar, e a dor de cabeça relacionada ao fígado, ao excesso de fígado, excesso de energia yang de fígado, ela também pode pegar a cabeça inteira e pode também doer os olhos, ser aquele formato de enxaqueca latejante, tá? Que vê pontinhos de luz, né? A ascensão do yang, energia yang, né? Então, vê energia de movimento. Bom, a pessoa se queixa e ela mostra a língua, e ali na língua eu vou verificar que as laterais estão extremamente vermelhas, né? As laterais da língua. E aí eu verifico, dentro das síndromes e padrões energéticos da medicina chinesa, que isso indica calor de fígado, ascensão de yang de fígado. E isso é a síndrome, mas pode gerar uma série de outros sintomas além da dor de cabeça. Por exemplo, vou dar exemplo, mas são realmente inúmeros sintomas. Então, pode gerar uma irritabilidade intensa ou indicar que a pessoa está vivendo um momento de tensão muito intenso, bruxismo, ou assim, apertar a mandíbula, né? Às vezes a pessoa fala, puxa, mas eu tenho dor de cabeça, e aí eu falo, mas você tem bruxismo? A pessoa, nossa, como é que você sabe? Né? Depois de ver a língua, né? Então isso vai me indicar, até crianças eu verifico isso, né? Essa ascensão do yang do fígado, olhando a região de língua e a alteração que tem lá. Ah, que perfeito. E aí, como é que faz? É com a acupuntura que tu vai equilibrando? Então, hoje em dia, né, eu procuro difundir o máximo possível a medicina chinesa, porque eu acho que só traz um bem, como a Ayurveda também. Então, assim, existe uma série de dicas que a gente pode dar, né, até a gente tem algumas línguas para mostrar, e eu posso dar algumas dicas, né, a respeito da alimentação, de hábitos, de pontos de acupuntura que podem ser massageados, mas originalmente a gente vê a língua, faz o exame de língua, justamente para a gente saber quais síndromes energéticas estão afetando a pessoa, para tratar estas síndromes. Então, assim, eu vou tirar sintomas, mas eu preciso tratar as síndromes que estão gerando, as síndromes, né, os desequilíbrios energéticos que estão gerando esses sintomas. Tá, a gente tem as fotinhos das línguas, a gente pode comentar e ver o que pode ser feito em cima de cada um. Na primeira eu não consigo ver nada, só um risquinho ali, para mim é normal. É uma língua normal ou não? Então, essa primeira língua, aí você mesma vai me responder, né? Ela, nas laterais dela, você vê algo em termos de mudança de forma? Ah, sim, tá gordinho assim, tá meio... Isso, é o que a gente chama de gordinho, isso mesmo. É uma língua que está inchada,
né? E a gente verifica isso também pelo fato dela estar denteada, né? Ela está com marcas de dente, ou seja, ela está maior do que ela deveria estar naquele organismo, portanto, ela está pressionando, o volume dela está pressionando os dentes, deixando com que ela fique toda com marquinhas de dente. Né? Isso, tem várias coisas que chamam atenção nessa língua, né? Mas isso é um dos fatores principais que chamam atenção nessa língua, né? Como essa língua está inchada. Uhum. E isso demonstra excesso de umidade interna, né, que é um dos fatores patogênicos dentro da medicina da medicina chinesa, que causa uma série de doenças, né. Nesse caso, então, assim, a gente tem uma energia que circula pelo nosso corpo, né, pelos meridianos, e leva nutrição e energia para todos os órgãos e todas as partes do nosso corpo. Se eu tenho excesso de umidade interna, que pode ser retenção de líquidos, gordura corporal, uma série de outras questões, eu impeço que essa energia circule adequadamente. Então, a energia não circula adequadamente, muitas vezes a pessoa se sente muito mais cansada, né? Às vezes ela até confunde, estou com depressão, mas não é depressão, é falta de ânimo, porque falta de energia também gera falta de ânimo. Se a energia não circula devido a tanta umidade no corpo, a pessoa muitas vezes fica desanimada, com falta de energia e disposição, sente peso no corpo, vai acordar de manhã, sente aquele peso no corpo ou nos membros inchados, pernas inchadas, ou pode ser outra, por exemplo, a pessoa que tem muita umidade interna, ela pode também ter sinusites com frequência, com muita secreção, né? Dor de cabeça em peso. Então, esses são sintomas que essa pessoa poderia relatar e que, para tratar, eu precisaria trabalhar tentando retirar esse excesso de umidade do corpo. A dica para quem está com uma língua inchada, com marquinha de dente, primeira dica, né? Beber muita água. A pessoa fala, mas Adriana, não está com umidade? Vai tomar água? A umidade é tudo aquilo, todo aquele material, toda aquela substância que está no nosso corpo que não serve mais para ele. Para eu pôr para fora isso, eu preciso tomar água, né? Essa é uma questão. Então, a pessoa que está assim, ela realmente precisa caprichar na ingesta de água. E uma coisa importante, essa pessoa não sente sede, ou mata a sede com pequenos goles, porque ela tem muita umidade interna, então ela não sente sede, né? E muita gente fala, eu não sinto sede, não vou tomar, né? Pelo contrário, né? Você, com essa umidade interna, você precisa tomar água. Precisa caprichar nos alimentos, né? Se a gente for pensar em termos de dietoterapia chinesa, que tonifiquem, que deem força para o nosso baço pâncreas, que é uma unidade energética, esses dois órgãos, que nos auxiliam a retirar, expulsar toda a umidade do nosso corpo. Tá? Esses alimentos, por exemplo, incluir grãos como lentilha, grão de bico na alimentação. Um que é excelente é açafrão, abóbora. Das raízes também tonificam o baço pâncreas, e uma delas que é carro-chefe, né, é o inhame. Então, muita gente compra o inhame e deixa ele esquecidinho lá na geladeira. Não, compra o inhame e come na refeição, né, entre os carboidratos que você for escolher. Hoje em dia a gente pensa em carboidrato, proteína, na medicina chinesa não, né, mas aí a gente pode incluir nos carboidratos, né, que hoje é uma preocupação, o inhame. Perfeito. E também tem pontos de acupuntura que vão auxiliar a pessoa a perder este excesso de umidade interna que a gente vai utilizar na sessão de acupuntura. Ótimo. Tá, e essa segunda foto, essa saburra branca? Então, essa saburra da segunda foto, ela tá um pouquinho difícil de ver porque ela tá menor, mas ela já tá uma saburra que não é branca, ela tá amarelando já, né? E a gente, como acupunturista, né, a gente começa, como os esquimós que vêm vários tons de branco, a gente vê vários tons de vermelho na língua, vários tons na saburra. Então, a saburra, ela pode realmente ser branca, né, que indica um excesso de umidade e frio dentro do organismo, ou então, nesse caso que está começando a amarelar, né, ela é um excesso de umidade e calor dentro do organismo, tá?
também. A gente fala em termos de síndrome energética. Então, excesso de umidade e calor dentro do organismo pode gerar uma série de doenças, pode ser reflexo de uma série de doenças, né? Não precisa ter todas que eu vou falar. Então, por exemplo, Covid traz muito calor para o organismo, né? Umidade. Entre elas também a gente pode, dependendo aí, ó, você vê que essa saburra, ela tá na região de estômago e vai até lá atrás, pegando rins, intestino, bexiga, né? Então, por exemplo, essa pessoa, como tem bastante saburra amarela na região do estômago, ela pode ter queimação e náusea, né? Constantes, né? E isso pode ser tratado dentro da acupuntura, tem pontos de acupuntura para isso também, para auxiliar a melhora dessa náusea, desse enjoo constante e mesmo da queimação de estômago. E aí, a pergunta de como usar o raspador ali, depois do diagnosticado, né? Já passei pela Você pode usar? Pode, porque... Pode usar sim, mas, por exemplo, você vai verificar assim, quem tem a língua com o excesso de saburra amarela, o excesso de saburra, essa camada grossa, pegajosa, né, de saburra amarela ou branca, é porque assim, a gente ainda tem grau de umidade, né, então a gente tem uma umidade mais fluida, digamos assim, uma retenção hídrica, e isso vai piorando dentro do organismo até virar algo que a gente chama de fleuma, que é muito pegajoso. E a gente consegue ver isto, por exemplo, numa língua como essa, com excesso de uma camada grossa de saburra, já mais pegajosa, né? Então, em relação a isso, pode fazer higienização, conforme for orientado, né, pelo dentista ou outra linha que siga, mas, assim, a pessoa que tem normalmente uma língua assim, que está com uma língua assim, ela vai fazer a higienização e rapidamente vai juntar novamente. Essa primeira língua, a gente também vê várias questões nela, né? Como eu falei, a gente vai, como acupunturista, vendo várias coisas. Ela tá inchada também, apesar de não ter marcas de dente. Né? Dá para ver até que ela tá de ladinho, a gente vê como ela tá inchada, né? Mas, em relação à coloração dessa língua, você observa alguma diferença entre a ponta dela e o restante? A pontinha tá mais vermelha, né? Isso. Isso. Então, assim, em relação à ponta da língua vermelha, isso realmente vai refletir um excesso, né, de emoções. Então, quando a gente emoções são excelentes, dão um colorido na vida, ninguém vai deixar de sentir emoções, né? Não é assim, né? Não tem como, ainda bem também. Mas para a medicina chinesa, o excesso emocional, quando você tem uma emoção que ela é um sentimento que é constante ou muito intenso, como, por exemplo, ansiedade. Ansiedade pode ser uma coisa até gostosinha, né? Quem que não lembra quando era criança que a pessoa ia dormir no dia 24 com aquele friozinho na barriga, será que eu vou ver o Papai Noel? Será que vai ter presente embaixo da árvore? Ansiedade gostosa, né? Faz parte da vida, né? Mas quando isso vira uma ansiedade intensa, constante, então qualquer coisa a pessoa está ansiosa, passa o dia ansiosa, estou dando um exemplo, né? Isso é uma das emoções que demonstram o desequilíbrio energético no coração. Bom, estamos né? assim desde 2020, vamos dizer. Isso que eu ia falar, tá difícil não ter, né? Essa ansiedade. E aí a ponta da língua fica realmente bem vermelha, né? Mais do que o resto, ou cheia de pontos vermelhos, ou o corpo da língua mesmo, a ponta dela mais vermelha, indica um excesso emocional, que também pode ser excesso de tristeza, excesso de ansiedade, né? Enfim. E excesso de medo, né? Que a gente viveu muito. E existe um ponto de acupuntura, dois, na verdade, que eu costumo até indicar, porque trazem alívio, né? Melhoram. Dentro da acupuntura tem diversos pontos para tratar isso, né? Para tirar um pouco desse excesso de coração, desse calor de coração. Então, a gente tem um ponto, eu até posso mostrar, né? Para a pessoa fazer uma automassagem para melhorar esse excesso emocional. Então, a gente vai ter, por exemplo, né? O CS6, né? Então, vou colocar aqui minha mão. O CS6, ó. Veja, achei. É um ponto, então você coloca 3 dedos, isso, né? Então, assim, 3 dedos, e bem no centro do braço,
né, onde você tinha batido esses 3 dedos, você vai fazer uma massagem, né? Você vai fazer uma massagem, que pode ser de 30 segundos a 1 minuto, né? Vai fazer isso nos 2 braços, né? 3, 4 vezes por dia, tá? Ou até no momento que estiver vivendo uma emoção muito intensa, uma insônia muito intensa, é um ponto que cuida desta parte mental, emocional, melhora a insônia, ansiedade, abre o peito, né, porque às vezes a gente está muito ansioso, fica, né, pressionado, a gente pode até passar um olhinho, quem já viu outro programa seu que tem aromaterapia, né, que ensina as diluições, como que usa, pode usar o óleo de lavanda, né, angustifolha, lavandula angustifolha neste pontinho, e fazer a massagem. Se não tiver óleo de lavanda, se ainda não viu, pode fazer independente do óleo que usa, sem óleo, é bastante importante e ajuda muito nesta questão do excesso emocional. Perfeito. Vamos se furar aqui. Todo mundo se furando. Você sabe que existe até, eu tive uma paciente minha que falou que comprou em Dubai uma pulseira no aeroporto para não ter estresse, não ter medo, não ficar muito agitado no voo. E a pulseira que ela comprou me mostrou, né, depois vinha o parzinho, era uma tira, e eles orientavam a colocar nesse local que eu falei, né, na tira tinha uma esferazinha, né, que eles orientavam você colocar e deixar preso, ficava pressionando nesse local. Interessante, ótimo. Tá, e voltando para outra língua ali, toda rachada, problemas. Essa já dá para ver, né? Então, essa língua, ela tem algumas questões. Em relação à coloração, né? A cor de uma língua saudável é um vermelho claro, rosado, vermelho claro, né? Esta língua, para você, tá vermelha clara ou não? Tá mais escura para mim, toda rachada. Tá um vermelho mais intenso, é. que na medicina chinesa indica a presença de calor interno, calor como síndrome energética, tá? Que pode afetar diversos órgãos. Nesse caso, está afetando todos, né? Você está vendo que a língua inteira está mais vermelha, né? O excesso de calor interno pode trazer uma série de doenças também, tá? E é uma síndrome energética, tá? Temos mais coisas aí, né? Várias fissuras e rachaduras. As fissuras e rachaduras indicam a deficiência de energia yin do organismo, né? A energia yin representa a matéria e a energia yang representa a função. A energia yin é mais fria, de tranquilidade, e a energia yang é mais de agitação e quente. Então, ali você vê que a pessoa está pegando fogo, né? E aí, isso traz uma série, essas síndromes de calor e deficiência de energia yin, né? Inclusive o calor é gerado pela deficiência de energia yin, né? A pessoa realmente pode apresentar insônia, agitação, no caso da menstruação, um sangramento excessivo, acontece com pessoas que têm muito calor interno, né? Nesse caso aí, a pessoa não deve nem ter um sangramento excessivo, se for o caso de uma queixa na menstruação, porque ela tem deficiência de yin, que é matéria. Então, ela provavelmente tem uma menstruação mais constante, mas talvez nem com tanto fluxo assim, né? Irritabilidade, né? Queimação. Às vezes a pessoa tem aqueles quadros de urticária ou lesões na pele que ficam avermelhadas, né? Então, tem uma série de questões que estão relacionadas a essa síndrome aí que a gente está vendo, de calor interno e deficiência de energia yin. O que a pessoa deve fazer? Isso vai variar muito, né? Porque vai depender também do que está sendo afetado a partir dessa síndrome energética, mas essa pessoa precisa ingerir bastante água, né? Então, assim, tem as contagens hoje em dia, a pessoa siga a orientação que foi passado, beber água, e alguns alimentos dentro da alimentação terapêutica chinesa podem auxiliá-la, né? Então, por exemplo, o chá de hortelã, né, ele tem uma energia mais fria, né, mais fresca,
Então, o consumo de chá de hortelã, alga nori, gergelim preto, né? Alga nori, gergelim preto, feijão azuki, feijão preto, são alimentos que tonificam a energia yin do corpo todo, né? O chá de hortelã vai tirar esse excesso de calor. Então, tem pessoas que têm o hábito de tomar água com limão, né, que é super discutido aí, emagrece, não emagrece, mas a questão aqui é outra, né? O limão é um alimento frio, né, de uma energia fria dentro da dietoterapia chinesa, azedo, né, que nesse caso trataria do calor de fígado. Então, assim, pode tomar água com limão, pode tomar chá de hortelã, e também existem caprichar na água e outros alimentos que eu falei, e a acupuntura, nesse caso, também vai ajudar muito. Tá, perfeito. E aí, partindo disso, a pessoa que não faz o autocuidado, né? Isso a gente está buscando cada vez mais, né? Se olhar mais, prestar mais atenção, e a língua fala, se tem alguma coisa errada. Procurei a acupuntura, procurei a medicina chinesa para uma alternativa. Aí você vai avaliar individualmente, né? Cada situação, cada indivíduo tem as suas particularidades. Não tem protocolo de acupuntura, sabe? Pois é. E aí, como é que é o tratamento e a partir de quando que a pessoa já começa a ter uma melhora nesses sintomas? Então, eu vou falar de uma forma bem geral, mas é assim mesmo como você falou, né? A gente faz uma avaliação individual para saber que síndromes energéticas estão presentes naquele organismo, na pessoa, e a gente vai fazer o exame de língua, vai fazer toda a avaliação, planejar os pontos, e assim, alteração nos sintomas já desde a primeira consulta. Então, por exemplo, tem pessoa que vai falar, eu tenho muita insônia, eu não consigo dormir, estou tomando medicação para dormir, não estou conseguindo dormir, e aí vai na acupuntura, no dia seguinte manda mensagem, o que você colocou na agulha? Porque eu saí até assim, mole, né? Então, isso tudo é tratamento de síndromes energéticas, né? Então, os sintomas, em geral, a pessoa vai com dor na lombar, ela precisa sair com menos dor na lombar. O padrão de melhora, ele é também individual e de acordo com as circunstâncias, né? O período, né, que a pessoa está. Então, por exemplo, a pessoa pode realmente ter uma melhora imediata dos sintomas. A pessoa pode, por exemplo, dar uma pioradinha no dia seguinte e depois some, ou gradativamente ao longo da semana o sintoma reduz, né? Mais dores muito intensas, como por exemplo, dor lombar, dor ciática, o resultado a gente já vê desde a primeira consulta, que a gente tem pontos que são locais e pontos distantes, e a gente vai tratar o sintoma que está incomodando e a síndrome energética, usando pontos também de acupuntura, que está causando esses sintomas. Então, a gente vai equilibrar o organismo para que não ocorra mais essa manifestação, mas, ao mesmo tempo, a gente também vai tratar o sintoma. E essa é a diferença, na verdade, dos bons acupunturistas, né, que vão fazer o diagnóstico, vão tratar a síndrome energética e o sintoma. E da pessoa que só vai colocar a agulha onde dói. Né? Então, a gente vai usar moxa, moxa-bustão, ventosa, agulhas, seja a técnica que for, para fazer a redução de sintoma. Então, já desde a primeira consulta, você tem uma diferença grande em geral, principalmente esses casos de dor, né, ou insônia, dor de cabeça, e dependendo da intensidade do grau da síndrome energética, do sintoma, isso pode ocorrer num tratamento semanal, ou, se for alguma crise aguda, a gente pode aumentar o número de vezes na semana, mas, em geral, uma vez por semana, durante um período até que a pessoa melhore e se recupere. Uhum. E o acompanhamento com o acupunturista, ele acontece como, assim? Existe um período certo, tem que dar uma parada, depois continuar? Como é que é essa avaliação? O acompanhamento com o acupunturista realmente vai depender também do grau, né, das síndromes energéticas, vai depender da resposta da pessoa, e não só isso, né, porque o acupunturista, dentro da medicina chinesa, a gente entende que o tratamento das síndromes energéticas podem ser feitos com acupuntura, né, nos pontos de acupuntura, usando as técnicas da medicina chinesa, e a gente vai orientar também mudança de hábitos,
para tratar síndromes energéticas, né? Então, assim, inclusão de atividades que movimentem o corpo, ou de atividades meditativas, práticas respiratórias que podem também tratar síndromes energéticas que a gente verificar, aumentar a ingesta de água, alguns alimentos ou fitoterápicos chineses, né? A farmacopeia chinesa é muito rica, né? Então, a gente vai empregar todos os recursos que a gente tem, então vai depender também da participação, como todo tratamento, vai depender também do quanto a pessoa se dedica, né? Então, as pessoas que realmente decidem, né, fazer toda essa questão, além do tratamento com as agulhas, normalmente melhoram mais rápido. Então, mesmo que a gente comece com acompanhamento semanal, depois isso pode ser espaçado, né, ou até mesmo parar de fazer e voltar em outra época da vida, que tiver com alguma outra questão. Perfeito. E aí, como a gente, lendo, entendendo, né, sobre isso, a medicina tradicional, assim, deveria estar agarrada, né, na medicina chinesa, né, porque tem pessoas que tomam remédios fortíssimos, por exemplo, com problemas Mas estomacais. hoje já tem realmente, né, claro, na China muito mais, né, então na China eles fazem até os estudos, por exemplo, das fórmulas fitoterápicas chinesas, junto com o uso de medicamentos, já tem essa integração mais fácil. Aqui já tem também, né, então hoje em dia a gente tem uma série de médicos ginecologistas que indicam a acupuntura para tratamento da tensão pré-menstrual, ou para pessoas que estão tentando engravidar e estão com algum tipo de dificuldade. Dentro do tratamento de câncer hoje em dia, né, fazendo quimioterapia, radioterapia, existe a associação da acupuntura para aliviar, né, os sintomas que seriam colaterais, né, os efeitos colaterais desses tratamentos. Então, hoje em dia existe uma maior integração. Ótimo. Ortopedistas, né, que indicam para... Então, assim, paciente que tem problema de coluna, antes de entrar numa cirurgia, então, indica físio, indica acupuntura para ver se evita chegar numa cirurgia. Ai, perfeito. Tem que caminhar junto ali. E aí, nesse momento que a gente está, né, de Covid ainda, muitas sequelas. Aí tem, né, a língua do Covid, se fala muito nisso, assim, né? A pessoa tem essa... Ou não sei se é no período que está doente, ou depois. Aí existe um tratamento nesse período, por exemplo. Você sentiu diferença ou um número maior com pessoas se recuperando? Na primeira fase do Covid, que é diferente, né, dos sintomas que as pessoas estão tendo agora é um sintoma mais leve, que pega mais vias aéreas. Antes a gente estava um Covid que se aprofundava mais no organismo, né? Então, assim, muitas pessoas ficavam mesmo com bastante umidade no corpo, calor, e precisavam, dava para ver o pulmão, né, na língua, a região de pulmão afetada, né, e precisavam fazer um tratamento também pós-Covid para recuperar energia, né, memória, olfato, paladar, disposição. Então, isso a gente trabalhou bastante. Não dá para dizer exatamente uma língua de Covid, porque misturam muito com o que a pessoa tinha antes. Mas, no início, era realmente o que a gente chama dentro da medicina chinesa, a gente conseguia verificar bastante, né? Que a Covid, dentro das concepções que a gente tem de síndrome energética, uma língua mais inchada, com saburra, coberta de saburra amarela, isso a gente viu bastante, né? Ou depois de passar desse período, uma língua muito afundada, eu não sei nem se a gente tem a foto aí, uma língua completamente afundada, que parece uma colher, né? Isso indica para nós isso. Então, tem duas línguas aí que são importantes, essa de baixo, né? Essa língua mais afundada, a gente percebe, né, que ela parece uma colher, né? Ela indica deficiência energética, deficiência de energia, porque na Covid, né, enquanto o organismo está combatendo, a gente tem a formação da energia para a gente usar no nosso corpo, e a gente, num período ali, num estágio final dessa formação de energia, a gente tem o Qi, a energia nutritiva em Qi, e o Qi defensivo, né, nossa energia de defesa. O que acontece é que o organismo trabalha para fazer Qi de defesa, para fazer energia de defesa.
e acaba deixando de fazer o Qi nutritivo, que nutre o nosso corpo, né, que nos dá energia para o corpo todo. E aí a gente fica muito cansado, tem aquele cansaço crônico, e em geral a língua fica afundada. Isso indica deficiência de Qi. Perfeito. A língua acima não necessariamente está relacionada à Covid, mas é muito comum também, né? Que é uma língua de coloração. Você vê qual cor nessa língua? Mais esbranquiçada no meio, assim. A de cima. Acho que tá um pouquinho de reflexo, mas assim, de forma geral, que cor que você vê? Bem clarinha. A língua acima, ela está arroxeada. Ah, tá. Né? Essa foto está de lado, existem fotos que ficam mais claro, esse arroxeado, para quem está aprendendo a ver, né? Então, a língua arroxeada, ela indica para nós questões relacionadas à circulação energética e à circulação do sangue no nosso organismo, né? Em geral, para a medicina chinesa, de forma bem geral, quando a gente tem dor, a gente tem estagnação de energia, tá? Quando a energia para de circular adequadamente, depois de um tempo, o sangue para de circular adequadamente, né? E aparece essa coloração arroxeada na língua, né? Que não é só em relação à dor, é estagnação de energia e o que a gente chama de estase de sangue, que é a não circulação adequada do sangue. Isso pode trazer uma série de questões também. Mais uma vez, não dá para dizer a doença e a língua, a gente fala da síndrome energética. Então, a estagnação de energia, a estase de sangue, vai provocar uma tensão pré-menstrual muito intensa, daquelas assim, irritabilidade, angústia, estagna mesmo, não vai nem para frente nem para trás, né? Você fica, né, opressão no peito, né? São alguns, ou dores, né, que a pessoa está apresentando dores no corpo. Então, essas são algumas das manifestações dos sintomas que a gente pode ter com a estagnação de energia e estase de sangue. O que a gente pode fazer, quem está com a língua roxa, né? Está muito roxa e está sofrendo com algum mal, ou dor de cabeça, isso pode gerar realmente vários sintomas, né? Então, o que a gente pode fazer? Mover o corpo, né? Porque às vezes a pessoa acha que a acupuntura vai salvar tudo. Não, a acupuntura vai te ajudar, mas para você circular a energia do teu corpo, não dá para você ficar sentado o dia inteiro. Então, assim, levanta quem trabalha muito, espreguiça, mova o corpo, faça exercício com este intuito, de movimentação do corpo, fazer circular a energia do corpo. Então, essa é uma dica, assim, que a pessoa tem que fazer, né? Outra coisa, existe... Movimente-se, né? Isso, exatamente. Para a vida. Existe um ponto de acupuntura que também para automassagem é excelente, que as pessoas conhecem até como um ponto para tratar dor de cabeça, mas ele não trata só dor de cabeça, ele trata dor de cabeça, ele trata excesso de ansiedade, e ele cuida dessa circulação no corpo também, né? É o ponto IG4, né, que você tem aqui, ó, na junção dos dedos, né, é super conhecido, até se a gente aperta, deixa eu pôr aqui, se a gente aperta é doloridinho, né, e a gente pode massagear também as duas mãos, cada uma delas de 30 segundos a 1 minuto por dia, 3, 4 vezes, para favorecer a circulação energética e melhorar desses sintomas. Perfeito. Ai, muita informação. Adriana, a gente falou muito aqui, só para a gente encerrar, nosso tempo está... Não, se for falar de língua, podemos ficar horas. Mas a gente aqui fala de homens, mulheres, crianças, vale para todos. Vale. Existem algumas diferenças na fisiologia, né, na parte, em relação às crianças. Então, ponta de língua vermelha e lateral de língua muito vermelha, no adulto indica realmente excesso de estresse, tensão, né, ou seja, excesso de calor, excesso de yang de fígado. Mas, de uma certa forma, é esperado que isso apareça numa língua de criança. É normal, quanto mais nova a criança for, e a gente tem explicações dentro da medicina chinesa para isso. Língua arroxeada indicam realmente problemas que eu comentei, tanto em adultos quanto criança. Excesso de saburra, língua muito, muito inchada, vai indicar, então, problemas de saúde,
né, desequilíbrios energéticos, tanto em adulto, crianças, pessoas com mais idade, isso vale para todos. Perfeito. Bom, mais importante é a gente saber que existe solução, né? Existem bons acupunturistas. O Instagram da Adriana está aqui, tem várias dicas, ela dá, assim, uma aula ali no Instagram, com vídeos em tudo. Pode perguntar, e aí ela... Pode né? mandar pergunta. Isso. Pode. Essa é a ideia, a gente falar aqui. Adorei. Vou prestar mais atenção na minha também e a gente vai conseguir um horário, né? Porque eu tô louca para ir aí. Vai ser um prazer enorme. Mais uma vez, obrigada pela parceria, por tanta Obrigada, eu que estou acompanhando também, adorei participar mais uma vez. Que bom, obrigada a todos vocês.